Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre nossas vidas. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Atos capítulo 9, do verso 26 ao verso 31. Atos 9, de 26 a 31. Atos capítulo 9, do verso 26 a 31. Leiamos a palavra do Senhor, que assim diz: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, Santo Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra e também, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que em nós habita e que torna claro o entendimento da verdade. Pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito. Pedimos ao Deus que o Senhor disponha as nossas afeições, nossos corações e mente, para que possamos, ó Deus, receber tua palavra, acolhê-la com fé e praticá-la, ó Deus, obedientemente, todos os dias de nossas vidas. É a nossa oração, ó Pai, confiados na graça e na bondade do Senhor, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu acredito que quando vocês entraram, vocês logo perceberam aquela placa ali de frente à porta: sejam bem-vindos, ou seja bem-vindo. Nas cidades também, geralmente quando você chega numa cidade, logo à entrada da cidade tem uma placa: seja bem-vindo, e o nome da cidade, seja bem-vindo a Marabá, por exemplo. Mas imagine se porventura você estivesse em viagem e de repente você avistasse ao longe de uma cidade e logo uma placa escrito: você não é bem-vindo aqui. O que você diria? Bem, aqui nós temos o caso, talvez, de alguém tentando voltar para casa depois de muitos anos, mas descobrindo que já não pertencia mais àquela cidade, já não pertencia mais ao mundo que ele deixou para trás. Seus antigos amigos, colegas de trabalho, já não o consideravam mais. Na verdade, o tratavam agora como inimigo. Aqueles que deveriam ser os seus novos amigos, aqueles que eles haviam abraçado a mesma causa, também desconfiavam dele, não acreditavam que ele havia mudado. De um lado, rejeição; de outro lado, medo, insegurança de recebê-lo. Ele sabe que mudou, mas as pessoas ao seu redor precisavam ainda aprender a reconhecer a mudança em sua vida. Essa era a situação agora do apóstolo Paulo, depois de alguns anos de convertido, depois de alguns anos de ter conhecido a graça salvadora de Cristo Jesus. Pouco tempo depois que ele havia reconhecido a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele foi perseguido na cidade de Damasco. Ele foi para aquela cidade como perseguidor da igreja,
ele deveria entrar de casa em casa, prender homens e mulheres, e então, de repente, ele encontrou com o Senhor Jesus no caminho. Antes disso, ele já fazia isso e consentia, inclusive, com a morte de justos. Foi ele que consentiu com a morte de Estevão. Mas agora, essa viagem para Damasco, com a autoridade do Sinédrio, para prender os discípulos de Jesus, para levá-los presos a Jerusalém, para serem julgados, e certamente havia uma expectativa que fossem condenados a exemplo da condenação de Estevão. Mas Cristo o encontrou no caminho. O perseguidor foi conquistado. O inimigo de Cristo se tornou seu discípulo. O inimigo da igreja se tornou um irmão. Agora Saulo enfrenta uma situação diferente, surpreendente até. Aqueles com quem ele andava antes, o Sinédrio, os homens que abonavam as suas ações, agora queriam matá-lo. Aqueles com quem ele desejava caminhar, abraçado à fé, e desejava andar com eles, agora suspeitavam de sua conversão. Talvez achavam que ele estava disfarçado entre eles, desejando, de algum modo, persegui-los mais tarde. O seu antigo contexto já não aceitava mais. O seu novo contexto também não o recebia. No seu antigo contexto, ele se tornou um traidor. E para a igreja, no seu novo contexto, ele não podia ser recebido com segurança, com confiança. Mas é exatamente nesse cenário que nós vemos a abundante graça de Deus operando. É nesse cenário que a gente vê o sentido do evangelho sendo mais profundamente visto, aplicado e vivido. A graça não apenas transformou o antigo perseguidor da igreja num servo de Cristo, ela também o ensinou a buscar a igreja, o povo de Deus, e agora ela ensinou a própria igreja a receber um antigo inimigo. Os homens ainda enxergavam Saulo principalmente pelo seu passado, enquanto Cristo estava demonstrando através daquela transformação que ele havia recebido ou experimentado no caminho de Damasco. Cristo estava agora apresentando como a sua graça se fazia presente na vida do apóstolo Paulo. Mas nós precisamos olhar para o texto como um todo e perguntar o que nós aprendemos desse texto, e especialmente o que nós aprendemos de Cristo e do Evangelho nesse texto. Olhando para o texto de forma mais simples, nós logo perceberemos que Cristo manifesta o poder de sua graça, transformando um inimigo em irmão, sujeitando ele ao Evangelho e levando-o a ser sustentado por servos de Cristo, por servos de Deus, em meio à oposição, em meio à perseguição, e também edificando tanto a ele, quanto através dele edificando outras vidas no Evangelho. E aqui nós vimos então, em primeiro lugar, a fidelidade de Cristo transformando um antigo inimigo em irmão. Mas ao mesmo tempo, a fidelidade a Cristo transformando seus antigos aliados em seus adversários. Também vimos Cristo preservando seu servo em meio à oposição. E por último, Cristo edificando a igreja e multiplicando soberanamente a igreja através da pregação fiel do Evangelho. Primeira coisa que nós podemos observar, voltando um pouquinho antes no texto da semana passada, é que Saulo logo enfrenta perseguição em Damasco por causa da pregação do Evangelho. A sua fidelidade a Cristo o transforma em um inimigo dos seus antigos aliados. Saulo havia chegado a Damasco com a autoridade dada pelo Sinédrio. Ele havia sido enviado pelo próprio Sinédrio para perseguir os cristãos, mas agora ele precisava se esconder. Ele saiu escondido da cidade de Damasco. Lucas relata que os seus discípulos o tomaram à noite, desceram ele por um cesto e o colocaram para fora da cidade, fora da muralha, para que ele pudesse fugir com segurança. Que mudança extraordinária aconteceu na vida desse homem.
quando Saulo entrou em Damasco, ele possuía cartas do sumo sacerdote para perseguir a igreja de Cristo. Quando ele sai de Damasco, ele sai dentro de um cesto protegido pela igreja que ele perseguia. Que mudança extraordinária! Houve, em primeiro lugar, uma mudança de mente e de coração, como nós vimos já. A mente e o coração, um novo crer para o apóstolo Paulo, para Saulo naquele momento. Mas também agora há uma mudança clara de lado. A conversão de Saulo não foi simplesmente uma mudança de opinião, não foi simplesmente uma mudança de conceitos, não foi simplesmente uma mudança de postura ou uma mudança, talvez, de preferências, mas uma mudança de senhorio. Agora ele estava debaixo do senhorio de Cristo, aquele Senhor que ele anteriormente perseguia. Antes ele estava do lado daqueles que combatiam a igreja. Agora ele está entre aqueles que sofrem por causa do Evangelho, por causa de Cristo, a quem ele perseguia. Essa é uma característica importante do verdadeiro discipulado. Quando Cristo se torna nosso Senhor, a nossa relação com o mundo também muda. Quando Cristo se torna nosso Senhor, Ele mesmo nos advertiu, Ele mesmo anunciou aos seus discípulos que seriam perseguidos. Foi Ele que disse: se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. E Saulo estava começando a experimentar pessoalmente essa verdade por causa da sua clara mudança de lado. Agora o perseguidor conhece o que é perseguição. Agora o perseguidor sabe o que é ser perseguido. Saulo começa a experimentar aquilo que ele causava nos crentes, que ele causava na igreja. Isso, porém, não deve ser entendido como uma espécie de vingança de Deus, como nós vimos na semana passada. Como se Deus estivesse vingando dele, dizendo: importa agora você aprender como é sofrer por minha causa. Não. Agora ele está participando dos sofrimentos de Cristo que acompanha o testemunho do Evangelho, o testemunho de Cristo. Ele mesmo, mais tarde, alerta a Timóteo e a toda a igreja que todos aqueles que desejam viver piedosamente serão perseguidos. Todos aqueles que desejam viver à luz do Evangelho de Cristo e pela graça de Deus serão perseguidos. Portanto, Paulo agora experimenta a perseguição por causa do Evangelho, sabendo o que ele havia causado à igreja. Saulo começa, então, a participar dos sofrimentos da igreja, a identificar com a igreja, participando dos sofrimentos dela. E, como ele mesmo disse, do próprio sofrimento de Cristo. A graça mudou seu lado. O Evangelho o mudou de lado. Aquele que antes causava sofrimento por causa da morte de Jesus, agora está disposto a sofrer por causa desse mesmo nome, por causa desse Senhor. Irmãos, aqui nós aprendemos uma coisa fundamental a respeito da vida cristã. A verdadeira conversão altera completamente as nossas alianças fundamentais. Altera completamente as nossas amizades, os nossos compromissos. E se você, de fato, conheceu a graça do Senhor, se você, de fato, experimentou a conversão do Espírito Santo em seu coração, mas as suas alianças com o mundo permanecem as mesmas, a sua amizade com o mundo e com aqueles que são opostos ao Evangelho permanece no mesmo status, então há algo de errado com a sua conversão. Não significa que nós não podemos ter boas relações com pessoas que são contrárias ao Evangelho. É possível ter boa relação com pessoas contrárias ao Evangelho. Sim.
mas não é possível ter compromissos com essas pessoas. Não é possível ter amizade com essas pessoas. Não é possível ter aliança com essas pessoas. Seguir a Cristo pode significar perder a aprovação dos seus amigos, perder a aprovação dos seus colegas, perder a aprovação e a amizade dos seus aliados, daqueles que antes caminhavam com você por causa da sua fé. Sim, você pode ser perseguido até dentro da própria casa por causa do Evangelho. E Paulo experimentou isso por causa da sua mudança de lado. O Evangelho produz uma mudança profunda e radical. Mas além de o Evangelho, a graça de Deus, transformar ou produzir uma transformação nas alianças com o mundo, transforma também antigos inimigos em irmãos. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Saulo finalmente chega de volta agora à igreja de Jerusalém. Certamente Paulo almejava por esse momento. Ele ansiava voltar à sua cidade, voltar a Jerusalém, a cidade onde ele morava, e encontrar os apóstolos, encontrar irmãos que ele sabia professavam a mesma fé que agora ele abraçava. Lucas agora nos oferece uma informação a respeito do apóstolo Paulo que é muito importante. No verso 26, nós lemos: procurava juntar-se com os discípulos. Tendo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se com os discípulos. Observe o que Paulo procura agora. Ele não procura os principais sacerdotes, ele não procura o sinédrio, ele não procura os fariseus, ele não procura a Gamaliel. Não sabemos se Gamaliel ainda estava vivo naquele momento, porque alguns anos já haviam passado, mas ele não procura as suas antigas alianças, ele não procura os seus antigos amigos, ele procura a igreja. Ele procura os apóstolos, ele procura os discípulos de Cristo. Saulo agora se reconhece como integrante daquele povo que antes ele menosprezava, que ele perseguia, que ele aprovava a sua perseguição e a sua morte. Aqueles que ele consentia com a perseguição deles. Agora ele deseja ser admitido na comunhão desses irmãos. O desejo dele é ser recebido entre esses irmãos. O Evangelho faz isso. O Evangelho nos dá um novo pertencimento. E essa é a evidência mais clara, mais profunda de uma transformação produzida pela graça de Deus. Ela nos reconcilia com Deus, em primeiro lugar, mas logo em seguida, como consequência, nos reconcilia com o povo de Deus, nos coloca em amizade com o povo de Deus. Saulo não recebeu apenas novas ideias a respeito da vida ou a respeito do Antigo Testamento. Saulo não apenas tem agora uma nova interpretação do Antigo Testamento para oferecer para o Sinédrio ou para oferecer para aqueles que estavam em Jerusalém. Agora ele tinha uma nova vida e uma nova mensagem que deveria ser pregada em todos os lugares. Ele recebeu um novo Senhor e um novo povo. Um novo Senhor que ele deveria proclamar e um novo povo com quem ele deveria caminhar juntos. Antes ele desejava destruir a igreja, agora ele deseja pertencer a ela. Antes ele procurava os discípulos de Cristo para prendê-los, agora ele procura os discípulos de Cristo para andar junto com eles, para andar de mãos dadas, servindo ao Senhor na mesma fé, no mesmo amor. A conversão de Saulo alterou não somente aquilo que ele acreditava, aquilo que ele cria ser a verdade, mas também alterou com quem ele se identificava. Ele agora se identifica com Cristo como seu Senhor e se identifica com a igreja como o seu grupo de pertencimento. Mas há uma desconfiança dos discípulos. No mesmo verso, quando Lucas descreve que ele desejava juntar-se aos discípulos, o texto diz que todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo.
Aqui está um problema para Paulo, para Saulo. Todos o temiam. Ninguém acreditava que ele fosse discípulo de verdade. E essa reação é compreensível. Essa reação é natural. A igreja conhecia o passado de Saulo, a igreja conhecia ou tinha a memória da perseguição que tinha acontecido apenas alguns anos atrás. A igreja tinha ainda vívida, talvez, a cena da morte de Estevão apedrejado em Jerusalém e Saulo consentindo com aquela morte. A igreja tinha vívida a imagem, certamente, daquele homem saindo da cidade de Jerusalém com os seus companheiros rumo a Damasco para prender crentes e perseguir esses irmãos. Alguns daqueles irmãos, possivelmente, havia visto amigos, familiares, talvez gente muito próxima deles sendo perseguidas, sendo diretamente atingidas pela ação de Paulo em favor do Sinédrio. Agora esse mesmo homem volta para Jerusalém e esse homem aparece diante dos crentes, dizendo, afirmando a eles que agora ele é um discípulo de Jesus e que ele quer servir a Cristo juntamente com aqueles que antes eram perseguidos. Havia aqui, claro, uma necessidade de cautela, uma necessidade de discernimento. Contudo, existe também um perigo quando a igreja se veste de muita cautela em relação às pessoas que estão sendo recebidas na igreja. Permitir que a suspeita em relação a alguém que está se achegando à igreja se torne uma barreira, um impedimento para reconhecer a graça de Deus, reconhecer a transformação que Deus operou na vida daquela pessoa, é um perigo. E um perigo real que a igreja corre. Aconteceu na igreja de Jerusalém e pode acontecer conosco. De nós duvidarmos da conversão de alguém e termos dificuldade de receber essa pessoa entre nós. Talvez um novo convertido que ainda não abandonou seus antigos hábitos, que ainda luta com algumas coisas que são bem características lá do mundo, que ainda traz algumas marcas do seu passado, e nós olhamos com desconfiança, com suspeição essa pessoa, sem observar nela a graça de Cristo, que está tornando uma pessoa cada vez mais transformada, mudada pela graça do Senhor. A igreja acabou cometendo esse erro em Jerusalém, não aceitando Paulo, não recebendo Paulo por causa do seu passado, por causa da sua história, do seu histórico. Mas o texto também nos mostra um homem que é disposto, dentro da igreja, que é disposto a romper com essa suspeição, com essa cautela exagerada, com esse medo, e aproximar-se de Saulo e trazê-lo para a igreja. Verso 27. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este falara com ele e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Barnabé é um homem que se propõe a destruir o preconceito da igreja e construir um vínculo, construir laços entre esse novo convertido e a igreja de Jerusalém. Ele serve como um meio de conectar Paulo à igreja de Jerusalém. Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos. Barnabé fez aquilo que os outros ainda não estavam maduros o suficiente ou preparados o suficiente para fazerem. Ele se aproxima, ele ouve a história de Saulo, ele acredita no testemunho de Saulo e ele apresenta Saulo à igreja. E ao apresentá-lo, Barnabé oferece duas evidências da graça de Deus na vida de Saulo. A primeira é o que Cristo havia feito na vida dele, o que Cristo havia feito por Saulo. Barnabé relata que Saulo havia visto o Senhor no caminho de Damasco.
Segundo, que Saulo havia ouvido o Senhor falar com ele. Então ele havia visto e ouvido o Senhor falar com ele. Verso 27. Barnabé, então, apresenta para a igreja a base da nova identidade de Saulo. A identidade de Saulo estava agora construída, ou sendo construída, naquilo que Cristo havia feito em sua vida. E, de fato, é isso que importa. A nossa história, as nossas histórias, são variadas. Alguns de nós teve o privilégio de nascer e crescer em lar cristão. E talvez não teve uma experiência de muitos pecados, de muitas coisas erradas na vida. Mesmo assim, você é um pecador miserável que precisa da graça do Senhor. Mas outros tiveram um passado terrível. Outros fizeram coisas das quais vieram se arrepender. Outros têm coisas na sua história pregressa que eles se envergonham de contar. Alguns têm coisas de sua vida que eles nem gostam de mencionar. Mas não é isso, não é o passado de quem conheceu a Cristo que de fato modela a identidade de um cristão. O que faz, o que forma, o que modela a identidade de um cristão é o que Cristo fez na vida dele. E aqui estava o testemunho do apóstolo Paulo. Aqui estava o testemunho de Barnabé a respeito de Saulo, de que esse homem havia ouvido Cristo e havia visto Cristo no caminho de Damasco. Essa é a base da nova identidade de Saulo. Segunda coisa que Barnabé faz. Barnabé conta para os apóstolos o que Saulo agora havia feito por Cristo. Barnabé testemunha que em Damasco, Saulo havia pregado ousadamente em nome de Jesus. Que ele havia inclusive sofrido perseguição por causa desse testemunho. Portanto, havia mais do que um testemunho verbal da sua conversão. Havia uma identificação real com os crentes, ao ponto de que ele estava agora sofrendo por causa da sua identificação com Cristo. Havia frutos notáveis, havia frutos visíveis dessa conversão. Havia coisas que poderiam ser mensuradas, que poderiam ser observadas na vida de Saulo. Aquilo que Jesus fez por Saulo começava também a ser demonstrado naquilo que Paulo agora fazia por Cristo, naquilo que ele falava, no seu testemunho a respeito do Evangelho. E algo maravilhoso acontece aqui, por causa do testemunho desse amado irmão Barnabé, que abraçou esse crente, esse novo crente, e o apresenta à comunidade dos apóstolos, e apresenta à igreja de Jerusalém. Esse irmão vai dar suspeita a uma comunhão profunda com aqueles irmãos. Veja o que diz o verso 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Saulo agora passa a estar com os irmãos, a fazer parte dos irmãos, da vida comum dos irmãos, entrando e saindo com liberdade da igreja, da vida comum daquele povo. Há uma beleza tão grande, há tanta graça nessa expressão, porque alguém que inicialmente era rejeitado pela igreja, agora pode entrar e sair com liberdade. É recebido com confiança pela igreja de Cristo. Agora existe expressão de comunhão verdadeira entre esse novo irmão e a igreja de Cristo em Jerusalém. O homem que antes entrava e saía da casa dos crentes para prendê-los, para levá-los presos até o sinédrio, agora entrava e saía da casa dos irmãos para orar, para pregar o evangelho e para partir o pão de casa em casa, como era comum da igreja de Jerusalém. O homem que antes entrava nas casas para levá-los presos, agora entra e sai livremente entre esses irmãos, adorando o Senhor com liberdade. A graça fez algo que parecia impossível aos olhos humanos. Transformou um perseguidor, agora alguém que é perseguido também, junto com os seus irmãos. Transformou um perseguidor
em irmão daqueles que ele perseguia. Irmãos, esta é a graça do Evangelho. A conversão verdadeira nos inclui num novo pertencimento, nos dá uma nova identidade. Cristo nos insere em seu povo. Cristo nos reconcilia com Deus e nos reconcilia com o seu povo também, nos une ao seu povo. O cristianismo bíblico não conhece um discípulo solitário, não conhece vida solitária quando se trata dos discípulos de Cristo. Não reconhece isolamento. Por isso que nós condenamos e devemos condenar esse argumento dos desigrejados, o argumento da igreja de um membro só. Eu sou a igreja e em casa sozinho eu sirvo a Cristo. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade porque nós fomos chamados para viver em comunhão, em comunidade, servindo uns aos outros em amor. Nós precisamos também pensar, em segundo lugar, meus irmãos, que o passado de uma pessoa, o passado de alguém, talvez possa explicar a nossa cautela em relação a recebê-lo, mas nunca deve nos fazer negar o poder transformador da graça de Deus na vida de uma pessoa. A igreja sim precisa de discernimento ao receber pessoas, mas ela também precisa de misericórdia ao receber pessoas. Nós precisamos de Barnabés, pessoas capazes de aproximar e acolher, integrar irmãos que talvez não são tão bem-vindos na comunidade dos crentes, porque é uma pessoa de passado duvidoso. Nosso papel é anunciar a graça de Cristo a pecadores e demonstrar essa graça de forma que as pessoas possam reconhecer na igreja que nós de fato somos discípulos de Cristo. Isso quem disse foi o Senhor. Amai-vos uns aos outros. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo, se nós amarmos uns aos outros. Há aqui um princípio pastoral importante. E quando eu digo princípio pastoral, não pensem que eu estou falando que é uma coisa que cabe exclusivamente ao pastor fazer. Mas um princípio que aplica-se a toda a igreja, que toda a igreja deve preocupar com esse princípio pastoral. A igreja deve ser prudente para não chamar falsa conversão de verdadeira. Nós devemos ter esse cuidado, mas a igreja também precisa ser humilde para não chamar verdadeira conversão de falsa, só porque a pessoa ainda não está ajustada totalmente aos nossos padrões. É muito comum nós olharmos para alguém e dizer, aquela pessoa ainda nem é crente. Mas nós não conhecemos a luta no coração dela, porque ela já foi transformada pelo Evangelho e agora o seu coração milita contra a carne. Há uma luta no seu interior contra os seus pecados, as suas dificuldades, e ele está aos poucos aprendendo do Senhor. Nós geralmente comparamos pessoas, porque algumas pessoas, elas mudam drasticamente de repente, elas abandonam os antigos comportamentos e vão para um novo comportamento imediatamente, enquanto outras são mais lentas no aprendizado, no discipulado e na santificação. Nós temos que tomar o cuidado de não ao observarmos a demora na mudança, na adequação de uma pessoa, julgarmos que aquela pessoa não é convertida. Mas acolher, andar com ela e ajudá-la para que ela possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Terceira coisa que nós observamos nesse texto, e agora do verso 29 e 30, é que Cristo preserva os seus em meio à oposição. Depois de ser recebido pelos discípulos, Saulo começa
a cumprir em Jerusalém o que ele começou a fazer, o que ele já fazia em Damasco. Versos 29 e 30 diz assim: falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Bem, Saulo começou a ser perseguido em Jerusalém também. Os helenistas eram judeus da dispersão, judeus que nasceram fora de Jerusalém, fora de Israel, e que tiveram como primeira língua o grego. Certamente, talvez até para ler as Escrituras, liam a partir da Septuaginta, que era a tradução grega da Bíblia do Antigo Testamento. E eram judeus que talvez mudaram de volta, retornaram a Jerusalém, e que tinham agora uma perspectiva a respeito da igreja que era semelhante à perspectiva que o próprio Sinédrio tinha. E ao ouvir Saulo pregando daquele modo, eles logo se levantaram para combater o ensino de Saulo. E Saulo combatia com eles, mas logo eles tomaram ódio de Saulo e desejaram matá-lo. O texto é bem claro: procuravam tirar-lhe a vida. Isso aconteceu em Damasco, e a igreja tirou ele de Damasco dentro de um cesto e permitiu que ele fugisse com segurança para pregar em outro lugar. Agora, novamente, ele está sendo perseguido, e a igreja, mais uma vez, agora a igreja de Jerusalém, tomando conhecimento da situação, levaram ele até Cesareia e dali enviaram ele, talvez de barco, enviaram ele para Tarso, para a cidade de Tarso, para livrá-lo. Mais uma vez, Lucas destaca a ousadia de Saulo aqui. Saulo não tenta se proteger. Em Damasco, ele não tentou em momento algum proteger a sua nova condição ou seu novo status, permanecendo silencioso. Pelo contrário, ele fala em nome de Jesus. E aqui a gente vê a ousadia e a mesma intensidade que anteriormente ele havia tido, sendo empregada na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus em Jerusalém. Agora, a perseguição é no seu próprio território, o lugar onde ele estava vivendo atualmente. Mas ele havia colocado a sua vida a serviço do Evangelho. Isso mostra algo importante a respeito da graça de Cristo. Cristo não necessariamente vai eliminar as suas dores, os seus sofrimentos, por causa da graça de Deus, por causa do Evangelho. O Evangelho não elimina as suas dores, isso é um fato. Há uma outra coisa que nós observamos aqui. Saulo, antes de ser crente, era ousado, era corajoso para perseguir a igreja. Mas o Evangelho não anula as características de sua personalidade. Na verdade, Cristo a santifica. E aquela ousadia que ele tinha para perseguir a igreja é redirecionada para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. A coragem de Saulo, que antes servia para perseguir a igreja, agora serve para perseguir a carreira que lhe estava proposta, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. A sua inteligência, isso que ele demonstrava anteriormente, antigamente servia à perseguição, agora servia ao Evangelho. O seu zelo, ele era um homem zeloso, e ele acreditava estar tributando glória a Deus a perseguir a igreja. Anteriormente era um zelo sem conhecimento, agora esse zelo com entendimento é colocado a serviço de Cristo. A oposição surge novamente. A história parece se repetir. Em Damasco, queriam matá-lo. Agora em Jerusalém, querem também matá-lo.
Mas onde Saulo proclama o evangelho, e ele vai seguir essa mesma lógica em outros lugares onde ele passou. Onde ele proclama o evangelho, oposição se levanta contra ele. Ainda assim, ele não desanima. Mas existe uma ironia nesse fato. Porque o homem que perseguia a igreja e perseguia a Cristo, agora é perseguido por causa da igreja e perseguido por causa de Cristo. Saulo havia estado presente, como nós vimos, na morte de Estevão. Saulo havia consentido com a morte dele. Saulo havia também perseguido irmãos, saindo com carta, perseguindo irmãos por causa do evangelho. Mas agora se cumpre o que Cristo falou através de Ananias a ele. Importa que ele saiba o quanto, para que ele saiba o quanto importa sofrer por causa desse nome. Agora Saulo anuncia o evangelho de Cristo, aquele evangelho que Estevão estava anunciando, ele agora anuncia com ousadia. Agora ele discute com aqueles que Estevão havia discutido, e certamente ele presenciou essas discussões. Ele havia visto Estevão entregar a própria vida por causa do evangelho, e agora ele estava disposto também a entregar a sua vida por causa do evangelho. Aquele que havia assistido ao sofrimento de uma testemunha fiel de Cristo, agora se tornou uma testemunha ameaçada também por causa do evangelho de Cristo. Mas a graça é tão maravilhosa, o evangelho de Cristo Jesus é tão maravilhoso, que aqueles irmãos que o abraçaram, esses irmãos cuidam dele e o protegem. Os irmãos que anteriormente eram perseguidos. Quando os irmãos descobriram a conspiração dos helenistas para matar a Saulo, eles então tiram ele da cidade e faz com que ele fuja da lei. Os cristãos fugiam por causa de Saulo no passado. Agora os cristãos ajudam Saulo a fugir. Isso é aquela graça maravilhosa do evangelho que transforma inimigos em irmãos. Sair de Jerusalém não significava que o evangelho ia sair também. Apenas Saulo, mas ele estava levando o evangelho para outros lugares. Deus preservaria o evangelho dentro de Jerusalém através dos apóstolos, e através de Paulo ele pregaria o evangelho a outros lugares. Irmãos, fidelidade a Cristo sempre produzirá oposição. Mas nós ouvimos e nós vimos no exemplo do apóstolo Paulo a coragem cristã, a coragem que nós devemos ter. Isso não significa imprudência. O fato claro que não é imprudência é que quando ele está correndo risco de morte, ele foge, ele sai dali para não morrer. E fugir do perigo não significa necessariamente abandonar a missão. A igreja de Jerusalém fugia da perseguição, mas foi plantando igrejas por toda a Judéia e até Samaria. Agora Saulo também foge da sua perseguição, mas ele sai plantando igrejas por todos os lugares que ele passa. Deus utiliza a perseguição para plantar novas igrejas. Uma porta fechada não significa barreira ou encerramento do evangelho, do ministério do evangelho naquele lugar. Deus continua trabalhando. Saulo deixa Jerusalém, mas o evangelho fica. Mas Saulo também leva o evangelho para onde ele vai. O mensageiro pode mudar de lugar, mas o evangelho continua operando, Cristo continua trabalhando. E aqui o verso 31 é o retrato de que isso é verdade. O verso 31 diz assim: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número.
Cristo edifica e multiplica a sua igreja através da pregação do Evangelho. Depois de narrar as ameaças, perseguições, as fugas, os conflitos, Lucas agora descreve essa cena maravilhosa do que o Espírito Santo estava fazendo na igreja. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. E Lucas escreve isso aqui de propósito, para dizer: o perseguidor foi conquistado por Cristo, agora a igreja experimenta paz. Depois de tanta tempestade, vem o vento da bonança sobre a igreja. A perseguição havia diminuído, porque o perseguidor principal havia cessado os seus trabalhos, porque havia sido conquistado por Cristo, e agora a igreja desfrutava de um período de tranquilidade. Entretanto, esse é um aspecto que deve ser visto com cuidado por nós. O aspecto mais importante aqui não é simplesmente que a igreja possuía paz, mas o que a igreja fez durante o período de paz. O que ela fez com a paz que ela recebeu. Lucas descreve que a igreja ela estava se edificando, edificando-se no temor do Senhor. A paz não produziu acomodação, produziu crescimento, desenvolvimento. As igrejas aproveitaram aquele período de paz, de tranquilidade, para prosseguir, para proclamar o Evangelho e crescer. Quanto maior conhecimento a igreja tinha dos meios de graça, da graça de Cristo, mais ela crescia, mais ela divulgava o Evangelho, mais ela expandia, crescia em número. Isso nos ensina que tempos de paz são bênçãos de Deus, pode ser bênção de Deus para a igreja crescer. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque tempo de tranquilidade pode levar ao comodismo. O que fez com que aquela igreja não caísse no comodismo? Está na afirmação que Lucas faz. A igreja crescia ou tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. A igreja andava no temor do Senhor. Esse temor não é aquele medo, terror de Deus, mas reverência, submissão, consciência da presença e da santidade de Deus, da majestade de Deus. A igreja que acabara de atravessar por uma perseguição ou por perseguições, começou a viver a paz que Cristo deu a elas. Mas ela poderia começar a viver superficialmente quando essa paz chegou. Mas não, ela continuou andando diante do Senhor, no temor do Senhor. E o temor do Senhor era tão presente no coração dos crentes, que ele podia ser percebido no compromisso dos crentes com o Evangelho e na forma como eles viviam. Além disso, a igreja crescia ou andava no conforto do Espírito Santo. Lucas continua dizendo que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo. O temor não produzia tristeza ou pavor. O temor encaminhava para o conforto do Espírito Santo, trazia consolo ao coração dos crentes. Santidade e alegria caminhando juntas. E de fato, santidade e alegria não são inimigas. Reverência e conforto não são opostos. Nós podemos experimentar as duas coisas na presença do Senhor. A principal fonte da alegria da igreja não está nesse tempo de paz, nesses momentos de paz. A principal fonte de alegria da igreja é a presença e o consolo do Espírito Santo. Seja na perseguição, seja na paz, seja em tempos difíceis ou em tempos tranquilos, a presença e o conforto do Espírito manterá o coração da igreja encorajado. E o resultado? A igreja se multiplicava, crescia em número. Havia aqui uma sequência lógica: edificação, temor do Senhor, consolação do Espírito,
multiplicação. As coisas aconteciam naturalmente pela operação graciosa do Espírito Santo na vida deles. Lucas não descreve simplesmente um crescimento numérico. Ele descreve a qualidade de vida daquela igreja. O problema dos movimentos de crescimento de igreja é que geralmente está preocupado com técnica, estratégia e acaba se comprometendo no quesito qualidade de vida cristã. Lucas descreve a qualidade da vida daquela igreja primeiro, para depois dizer, e assim ela crescia em número. Existe crescimento numérico que não é seguido de crescimento espiritual, e nós precisamos tomar cuidado com isso. A igreja, ela só cresce de fato quando ela cresce em número, mas o crescimento em número é resultado de um crescimento espiritual, de um crescimento na graça, no conhecimento de Deus. A igreja ficando maior e também mais madura por causa da graça e do conforto do Espírito Santo. Tempos de paz, meus irmãos, devem ser utilizados com sabedoria. Tempos de paz devem ser usados para a edificação da igreja, não para acomodação. Para dizer, não, está tudo bem agora nós podemos baixar a guarda. Uma igreja saudável, ela vai preocupar, mesmo que ela está em tempo de paz, ela vai preocupar-se em manter-se firme, vigilante, buscando encher o coração do temor do Senhor, para glorificar o nome do Senhor pela maneira como ela vive. A verdadeira graça do Evangelho, ou a presença da graça do Evangelho e do Espírito Santo na vida da igreja, vai de fato conduzi-la a um crescimento espiritual, maturidade, temor do Senhor, piedade, vida na presença do Senhor. Isso é muito mais importante do que os números. Perceba que o contraste. Enquanto havia perseguição, Cristo sustentava a igreja crescia. Mas quando chegou a paz, Cristo sustentava a igreja, edificava a igreja crescia. Então não depende da circunstância. Não depende da circunstância. Quer seja na paz ou na guerra, a igreja do Senhor cresce quando ela está submissa ao senhorio de Cristo. Bem, irmãos, olhando para esse texto todo, depois de que Saulo deixa Jerusalém, sai para fugir daquela perseguição, para não morrer, Lucas dá uma ampliação da visão da igreja nesse verso 31. A igreja tinha paz, era edificada, andava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo e crescia em número. E talvez aqui a gente possa dizer, olha o que Paulo fez, olha o quanto esse homem se tornou um instrumento nas mãos de Deus. E de fato é. De fato, Saulo se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E nós devemos ser gratos ao nosso irmão Saulo, porque ele, além de ter contribuído para o avanço do Evangelho naquele período, ele contribuiu para o nosso crescimento, sendo ele um dos instrumentos de Deus que mais escreveu a respeito do Evangelho no Novo Testamento. Mas, meus irmãos, Saulo não é o personagem principal dessa história. O personagem principal dessa história é Cristo. Foi Cristo que transformou o perseguidor. Foi Cristo que deu a esse convertido uma nova família. Foi Cristo que concedeu a ele a coragem para testemunhar, mesmo na perseguição. Foi Cristo quem o preservou em Damasco, através dos irmãos de Damasco, e agora em Jerusalém, através dos irmãos em Jerusalém. Foi Cristo que concedeu a ele ousadia para pregar. Foi também Cristo quem concedeu paz à igreja ao converter o perseguidor. Foi Cristo quem edificou a igreja. Foi Cristo quem fez multiplicar o número dos irmãos. E aqui nós devemos, sempre que olharmos para a história de alguém, lembrarmos que o personagem central daquela história não é aquela pessoa, mas Cristo que transformou a vida daquela pessoa. Bem, e o que nós podemos aplicar para nós desse texto que nós acabamos de expor? Em primeiro lugar, irmãos,
acreditemos no poder transformador do Evangelho. Não duvidemos do poder transformador da maravilhosa graça de Deus que nós cantamos essa noite. Talvez nós conheçamos uma pessoa pelo seu passado, mas Cristo conhece essa pessoa pelo que Ele fez por ela. Na eternidade, pelo seu decreto de elegê-la como seu filho, para Ele mesmo, para pertencer a Deus, e no presente, ao aplicar a redenção à vida dessa pessoa. A igreja nunca deve tratar o passado como se ele fosse mais poderoso do que o Evangelho. A igreja nunca pode pensar que o passado de uma pessoa é mais relevante e mais poderoso do que o poder transformador do Evangelho. Tomemos cuidado para que nunca façamos isso enquanto pregamos o Evangelho. Normalmente nós optamos por pregar pelas pessoas com as quais nós identificamos, mas nós somos chamados para pregar o Evangelho para pessoas que nós também não nos identificamos, talvez pessoas terríveis, e que serão alcançadas pelo poder do Senhor. E nós não devemos subestimar o poder do Evangelho por causa do passado daquela pessoa. Segunda coisa, nós precisamos aprender a ser uma igreja que acolhe com discernimento e graça. É claro que nós não vamos acolher todo mundo como se fosse crente, quando na verdade não é. Nós não vamos receber como membro alguém que não deu provas de que está arrependido dos seus pecados. Mas nós também não podemos cometer o erro de não receber aqueles que estão lutando pela graça do Senhor, mas que de fato foram alcançados pelo Evangelho. Como eu disse, nós precisamos de Barnabés na igreja, de homens e mulheres que sejam capazes de perceber a graça de Cristo na vida de novos irmãos e encontrarem para eles um lugar na igreja. Não significa que nós devemos ser ingênuos quanto ao passado da pessoa, mas nós também não precisamos suspeitar o tempo todo das pessoas. Nós podemos ter discernimento acompanhado de amor, de graça, de misericórdia, como foi demonstrado na igreja de Jerusalém. E é assim também que Deus nos recebeu. Nós não éramos pessoas confiáveis, mas o Senhor nos recebeu. Nós não éramos pessoas confiáveis porque nós traímos o nosso Senhor, mas Ele nos recebeu. E nós precisamos aprender a receber com discernimento, com amor e graça. Terceira aplicação que nós podemos tirar desse texto. Nós precisamos permanecer fiéis, mesmo quando a fidelidade custa um alto preço. Saulo não abandonou Cristo, porque ele começou a ser perseguido. A igreja nunca abandonou Cristo naquele período, porque começou a ser perseguida. A oposição, na verdade, revelou claramente de qual lado aqueles irmãos estavam. E nós vamos ser perseguidos. Certamente vamos sofrer oposição, mas nós precisamos permanecer firmes na fé. Por último, irmãos, aproveitemos os tempos de paz para crescer. Não nos acomodemos. Quando Deus nos conceder tranquilidade, paz, e Deus tem concedido a essa igreja um tempo de paz, nós estamos no nosso 5º ano de funcionamento. O Senhor tem feito prosperar o trabalho de nossa igreja. Nós vamos ser organizados daqui uns dias, poucos dias para a nossa organização. Mas nós não podemos nos acomodar. Nós devemos sempre perguntar nos tempos de paz: estamos sendo edificados? Estamos andando no temor do Senhor? Estamos vivendo na consolação do Espírito? Estamos testemunhando de Cristo para que Ele seja conhecido? Paz sem edificação e sem temor do Senhor vai levar ao comodismo. Por isso a nossa oração deve ser:
Senhor, nos edifica e nos faz caminhar no temor e no conforto do Espírito Santo, para que nós sejamos edificados e a igreja do Senhor possa crescer. A paz utilizada para a glória de Deus pode ser um instrumento para a maturidade, para o crescimento, para o desenvolvimento da igreja. Irmãos, em suma, depois de olhar toda essa história do apóstolo Paulo, como ele veio ao Senhor e como foram os seus primeiros anos de serviço ao Senhor, nós precisamos aprender dessa história uma das verdades mais belas a respeito do Evangelho. E essa é a mensagem principal do Evangelho. Quando Cristo transforma um inimigo, o céu recebe um filho e a igreja recebe um irmão. E essa tem sido a obra do Evangelho no decorrer dos anos. Deus tem transformado inimigos em seus filhos e inimigos da igreja em nossos irmãos. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos da igreja. Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, nos fez amigos de Deus, filhos de Deus, irmãos daqueles que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos conceda graça para compreendermos a graça e o poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, ó Pai, por suas misericórdias, por seu amor infinito, por sua palavra, pela verdade do Senhor.